Fala, meus amigos, família tricolor, que dia difícil, hein? Que dia difícil. Ontem e hoje, amigos de outros clubes também, torcedores de outros clubes, sempre bem-vindos aqui. Que dia difícil, né? Pra mim, ontem foi um dia muito difícil. Ontem eu fiz lá o Mesa Redonda, que eu vou contando pra vocês durante a semana como é que foi lá. E apesar de ser muito legal voltar pra lá e ver os meus amigos e voltar pra minha casa, né? Que eu sinto que a Gazeta é como se fosse minha casa. É um dia muito pesado, né? Um programa muito, pra mim, muito desgastante, assim, né? Depois de tudo que aconteceu, a gente vai lá se expor, a gente vai lá relembrar tudo. Quando eu digo se expor, não é assim que eu vou ser xingado na internet, como eu sou sempre. Quando eu sei, eu tô acostumado, não dou bola. Mas quando eu falo se expor, a gente vai lá se expor, é viver tudo aquilo de novo, né? A gente viveu tudo aquilo depois, durante o jogo, na transmissão. Depois a gente vai para um programa de televisão, revive tudo aquilo de novo, grava o vídeo, revive aquilo de novo. Aí eu vim para cá para o escritório, ontem cheguei 1h da manhã, fiquei até as 3h30 da manhã editando, tirando os trechinhos do vídeo, também revivendo tudo de novo. Então isso é muito desgastante. Não é se expor para os psicopatas de internet, para os doentes que vão lá me xingar. Não é esse nem o problema, não valorizo muito, não dou bola para essas pessoas. Mas é o desgaste que é. E você sabe que ontem me deu uma tristeza porque eu vou falar uma coisa pra vocês, de todo o coração. Pra mim, uma das coisas mais legais que existe no futebol, acho que a mais legal que existe no futebol, é a rivalidade. É a rivalidade. Não é só você, não é só a tiração de sarro, não é só a brincadeira, que eu também acho legal pra caramba, acho sensacional. É a graça do futebol, é isso, né? A graça do futebol é você poder brincar com o seu amigo que torce pra um time diferente, você poder dar aquela zoadinha no seu chefe, você poder, pô, isso é legal pra caramba. Mas o que eu gosto mais do que isso, eu gosto da rivalidade. A rivalidade que tem entre um São Paulo e Palmeiras, a rivalidade que tem entre um Corinthians e Palmeiras, um Flamengo e um Fluminense, um Boca e River. Eu acho muito legal porque eu vejo a rivalidade que eu aprendi com meu pai de uma outra forma, né? Eu não consigo ter ódio do Palmeiras, eu não consigo ter ódio do Corinthians, eu não tenho mesmo ódio, eu não tenho. Às vezes você fica com raiva, às vezes, né? Porque mais uma vez o tal time foi beneficiado, né? Mas ódio, sinceramente, eu não tenho, porque meu pai era palmeirense, como é que eu ia odiar o time que meu pai torcia, ia afetar diretamente, né? Não dá. Mas eu acho a rivalidade muito legal. E isso, quando você tem um clássico, quando você enfrenta um rival e você vence o rival de uma maneira, como foi a vitória do Palmeiras ontem, no resultado do jogo, eu tô falando, eu acho que é muito legal a alegria que o torcedor sente. Eu me sinto assim, eu sou assim. Quando a gente vence um rival, quando a gente eliminou o Palmeiras dentro de casa 2 vezes na Copa do Brasil, quando a gente venceu o Corinthians na Copa do Brasil, quando vencemos o Flamengo, todo o poderoso Flamengo na final da Copa do Brasil, isso me dá uma alegria, não é porque chupa Flamengo, chupa Palmeiras, não é isso, mas é que a rivalidade, são clubes gigantes, uma história de rivalidade que eu tenho de 50 anos de futebol, então é muito legal. Só que ontem, o que aconteceu ontem, que me deixou triste, eu vou explicar para vocês, é o comportamento de algumas pessoas que eu vi, né, que se consideram sérias, que se acham sérias, e eu também achava que eram sérias. Algumas, eu não vou citar nomes pra mim porque não tem a ver, não é? Você vai entender o que eu tô falando. Mas é o comportamento, porque uma coisa é você saber perder, né? Você tem que saber perder, é importante que você saiba perder. E também é importante saber ganhar. Saber ganhar é muito importante. Eu não tinha essa referência, porque eu aprendi a vida inteira, eu ouvi a vida inteira do meu pai que eu não sabia perder. Sabe o cara que quebrava raquete de ping-pong quando perdia? Eu era esse doente aí, esse imbecil que não sabia perder. Mas eu acho que o comportamento quando você ganha e da maneira que você ganha diz muito sobre quem é você. Sobre o seu caráter, sobre o seu comportamento, sobre como você enxerga o mundo. E isso eu queria falar com vocês hoje, conversar com vocês, porque hoje, na verdade, é assim, gente, é um vídeo pra gente trocar ideia, um vídeo pra gente conversar, porque mais uma vez vem essa lasacafunçuda dessa data FIFA, a gente vai ficar nesse marasmo aí do futebol no mundo, não só no futebol brasileiro. Então hoje é um vídeo pra gente trocar ideia, e eu quero muito falar com você, porque tem muito assunto pra gente discutir, e eu já quero saber a sua opinião, já quero saber o que você pensa dos assuntos que a gente vai discutir aqui. Aliás, muito obrigado pelas visualizações de ontem, pelos comentários de ontem, das pessoas que eu vi nas redes sociais, comentando os vídeos, da minha participação no Mesa, muito obrigado, na participação no Benja também, muito obrigado. São pessoas que, eu vou falar sobre esses 2 programas com mais calma daqui a pouquinho, mas são pessoas que me recebem muito bem, eu gosto muito de ir em lugares que eu sou bem recebido. E lá no Benja, na CNN, eu sou muito bem recebido, pela Elô, pela produtora, pelo pessoal do programa, pela equipe técnica dessas emissoras que sempre me recebe muito bem, me sinto muito orgulhoso por isso.
E no Mesa Redonda não preciso nem falar. Então, peço para você já deixar o like no vídeo, para você se inscrever no canal, nos canais, e a gente vai conversar. Antes, deixa eu dar uma notícia boa, porque faz tempo que eu não falo deles aqui, e quero fazer questão de dizer para você, começar a semana com uma boa notícia, um curso de graça, mais um, da hashtag treinamentos. Esse eu deveria fazer, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu deveria fazer, que é de inteligência artificial, uma jornada super bacana de inteligência artificial. Se você quiser dominar uma das mais importantes tecnologias hoje, né, para crescer na carreira, esse curso acontece, essa jornada de inteligência artificial da hashtag acontece entre os dias 13 e 16 agora de outubro, começa sempre 7h30 da noite, e você pode participar independente do conhecimento que você tenha de inteligência artificial. Você pode ser um cego, como eu, um cara que não sabe nada de inteligência artificial, e você vai ter nesse curso você vai ter todas as informações para você entrar nesse mundo aí, que é o que está dominando a tecnologia. Realmente hoje é imprescindível que você tenha Eu estou estudando, eu estou aprendendo, não é fácil, não é simples. E para você ter acesso a esse curso, é só você acessar o QR Code que está na tela, ou no primeiro link da descrição, e você faz a sua inscrição lá, tá? Começa sempre às 7h30, de 13 a 16, de graça, não precisa ter nenhum pré-conhecimento. E você sabe, né, que a hashtag é uma empresa séria, super bacana, que eu fico muito contente de poder divulgar esses cursos para vocês, para você poder melhorar profissionalmente, para você crescer na sua carreira. Eu fico muito feliz disso, de verdade mesmo, de poder oferecer para você. Trabalhar com uma empresa séria, uma empresa bacana e que oferece curso de graça. Então, tá no primeiro link da descrição, tá? Hoje, eu falei para vocês que foi um dia difícil, mas não foi um dia difícil para os frouxos, porque os frouxos, os cagões, os jogadores do São Paulo tiveram folga. Não só hoje, a diretoria do São Paulo deu 3 dias de folga para os guerreirinhos. 3 dias de folga. E eu queria muito comentar com vocês o seguinte, a gente sempre falou aqui sobre cobrança, sobre postura, sobre o São Paulo ser um clube sem comando, sobre o São Paulo ser um clube sem cobrança, o São Paulo ser um clube onde os jogadores fazem o que bem entendem. Eu não sei se vocês viram o jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro perdeu de uma maneira bizonha o jogo. E o diretor lá, um dos diretores do Atlético, deu uma entrevista depois do jogo, esculhambando o jogador, dizendo que, prometendo para a torcida que isso nunca mais ia acontecer. E hoje, os donos do Atlético tiveram uma reunião com os jogadores e uma reunião com a comissão técnica para cobrar resultado. E hoje, depois da derrota do Flamengo para o Bahia, o Flamengo, a torcida do Flamengo pichou os muros lá, protestando pelo momento do time. Então, quando a gente fala de cobrança, como a gente fala, né, que esses caras precisam ser cobrados, e no São Paulo, com esse presidente que a gente patético, que a gente tem essa diretoria de futebol que eu me envergonho, a pior da história, vamos para não usar termos, a pior diretoria, o pior presidente, a pior diretoria de futebol da história do clube, como não tem postura nenhuma, a gente está vendo, por essas e outras, que o São Paulo é um time hoje, e não é de hoje, né, vamos ser justos, um time de frouxo, um time de cagão, um time de bunda mole, um time que treme as pernas, um time que não tem nem cobrança. E eles não estão nem aí. Você acha que eles estão preocupados hoje? Hoje, amanhã e quarta-feira, que eles vão estar de folga? Você acha que eles estão preocupados? Ou estão gastando dinheiro, os milhões que eles ganham? E nem aí pra nós, nem aí pra torcida, nem aí pra árbitro, nem aí pra nada. Porque no próximo jogo vão pipocar. No próximo jogo a perninha vai tremer e a fraldinha vai ficar cheia de novo, como sempre fica. E no dia seguinte não vai acontecer nada. Então, a gente tem esse tipo de comportamento que a gente sabe que acontece no São Paulo há muitos anos. Quem manda são os jogadores. Esse bando de frouxos só serve para mandar no próprio clube. Nos frouxos maiores que eles, que são os que comandam, né? Que conseguem ser mais frouxos do que eles, né? E a comissão... Agora vamos falar do jogo, porque eu queria... Só informar que a comissão de arbitragem, né, puniu lá os árbitros do jogo, a vergonha também que foi o jogo Bragantino e Cruzeiro. Eu acho que o time que tem menos poder de bastidor que o São Paulo só tem um, o Grêmio. O Grêmio tem menos poder de bastidor ainda. Eles vão, agora a justificativa é que eles vão fazer cursos para aprender. E eu sempre vou me questionar o seguinte. Profissionaliza o árbitro, né? Tem que profissionalizar. Quanto tempo faz que a gente escuta isso, cara? E por que não profissionaliza? Eu fico pensando, né? Para quem não é interessante que os árbitros sejam bons? Responde essa pergunta, tenta responder. Porque para alguém é interessante. Se não fizeram isso até agora, quanto tempo você escuta falar de profissionalização de arbitragem? E se não fizeram isso até agora, é que alguém está ganhando com isso. Alguém está ganhando com a não profissionalização dos árbitros. Alguém está ganhando. Isso é inegável, porque nada foi feito.
é só blá blá blá, blá blá blá. E sabe o que me impressiona, gente? É o egoísmo dos clubes, né? O clube ele só se manifesta quando é contra ele. Quando é a favor, aconteceu. Vocês viram a entrevista coletiva do Abel Ferreira ontem? Vocês viram a entrevista? Ele queria a expulsão do Bobadilha. Ontem eu escutei no Mesa Redonda ele falando... porque o Bobadilha... Ele podia ter sido um exemplo, né? De, olha, realmente, a gente foi beneficiado, né? Hoje foi a gente, amanhã pode ser outro clube, a gente vai ser prejudicado, mas cada um está preocupado com o seu próprio umbigo. Eu até discuto, até entendo quem vai argumentar que o Abel está defendendo o time dele. Concordo, tem que fazer isso mesmo, tem que defender o time dele. Mas acho que ele perdeu a oportunidade de ser um exemplo, né? De falar, olha, gente... Porque eu acho que nenhum ser humano no mundo, em sã consciência, que tenha 2 neurônios, vai ter coragem de falar que não foi pênalti. Não estava na disputa. Sério, gente, isso é uma pessoa que tem 2 neurônios, que não está mentindo, né? Porque você pode falar que não foi pênalti, você está mentindo para você mesmo. Mas uma pessoa que tem 2 neurônios vai ver que foi pênalti, né? Não estava na disputa de bola. Tá, então se o Everton dá um murro na boca do Luciano ali naquele mesmo lance, não é nada, porque não estava na disputa de bola. A bola está do outro lado. Se ele vai com os 2 pés no peito do Luciano, o Luciano nem está participando da jogada. Então não tem justificativa, não tem justificativa. E eu também ontem no Mesa vi a Leila Pereira falando, né, numa postagem dela nas redes sociais, lá no camarote ali do Morumbi, no setor ali que fica reservado para os dirigentes do Palmeiras, e uma postagem estranhíssima do Paulo Nobre, lá com a banana. Eu acho aquele cara meio estranho, não sei, eu tenho o Paulo Nobre com uma coisa meio estranha, assim, uma figura meio esquisita, ele lá flambando banana, em referência àquele outro patético, ridículo, daquele Aidar lá que nos envergonha até hoje. Inclusive, quando mostrou isso no Mesa Redonda, eu falei, o São Paulino tem vergonha desse Aidar até hoje. E não foi porque o Palmeiras virou o jogo, não, quem se apequenou foi o São Paulo. Foi pela vergonha de ter um presidente falando aquilo de um outro clube. Eu lembro desse dia, eu estava na rua ouvindo a entrevista, e eu fiquei com vergonha disso, patético, ridículo. Independente mesmo que o Palmeiras não tivesse virado o jogo, mesmo que o Palmeiras, mesmo que o Palmeiras tivesse se apequenado e não o São Paulo. É vergonhoso, o cara falar isso é vergonhoso. E eu estava conversando com os amigos hoje, né? A decadência do São Paulo começou, o começo do fim foi o 3º mandato do Juvenal, e depois veio Aidar, Leco, agora o pior presidente desse Casares, o pior presidente da história. Porque antes, eu já comentei com vocês aqui, antes a gente tinha o São Paulo tinha o Marcelo Portugal Gouveia, o Fernando Casal de Rey, o Palmeiras tinha o Mustafa, o Corinthians tinha o Matheus, o Dualib, eram figuras assim que era muita diferença, né? E não é nem soberba que eu tô falando, era só você olhar, analisar clube a clube e ver o que era o São Paulo, o que era o Corinthians, o que era o Palmeiras. A gente falou do Paulo Nobre, né? Que eu acho uma figura estranha, esquisita, mas a gente não pode negar a importância que ele teve pro Palmeiras. O Palmeiras não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, ele foi lá e bancou com o dinheiro dele lá, bem administrou, fez certinho, né? A torcida do Palmeiras considera o Paulo Nobre mais que importante que o Ademir da Guia, né? E tem que considerar mesmo. E a Leila pegou e continuou com a gestão dela. Mas, e a gente tinha, e agora se inverteu, né? Começou a se inverter com o Juvenal, numa entrevista que ele deu pro Thiago Leifert. Para mim começou ali, quando ele pega um potinho de jujuba e fala pro Thiago Leifert, quer bala, aquele jeito. E quando eu vi aquilo, eu lembro que eu pensei, inverteu. O São Paulo virou folclórico agora. O São Paulo virou o engraçado, virou... E o Corinthians estava na época do Ronaldo, trazendo o Ronaldo, melhorando o marketing. Né? E o Palmeiras já numa trajetória. E a gente vê hoje onde está o Corinthians e onde está o Palmeiras. Né? A gente está vendo hoje o que aconteceu com esses 2 clubes, e principalmente com o São Paulo, com o Santos, com o Flamengo. Mas eu vi também algumas postagens em redes sociais, assim, por exemplo... eu não vou falar daquele imbecil, daquele Vitor Roque lá, aquele tem merda na cabeça, que postou lá um tigre comendo a cabeça de um viadinho ali, aí o machão, né, que ele é machão, aí apaga. Porque tem merda na cabeça aí. Mas o Palmeiras mandou ele tirar. É um machão de internet. É um machão que
que nem se banca, né? Coloca e nem se banca porque não tem personalidade. Mas esse eu vou desconsiderar porque é um burro, é um imbecil que não, né? Eu acho que tem muito jogador inteligente de futebol, muito, né? Mas o que tem de jogador burro, o que tem de jogador jumento, como esse Vitor Roque aí, que é um imbecil. Eu não vou nem falar disso. Eu acho que ele nem sabe o que é homofobia. É tão imbecil que ele nem sabe o que é homofobia, nem sabe. Ele acha engraçado postar. É um idiota, é um imbecil. Mas eu não tô nem falando desse tipo de gente, porque não, né? É queizinho desse tamanho. Né? E é burro, né? Porque o mundo dá voltas. Ele pode um dia jogar no São Paulo, ele pode. Mas eu não vou nem falar desse tipo de gente, porque esse tipo de gente, pra mim, é escroto, assim, não dei em consideração. Mas a gente teve a Leila Pereira, né, falando, faz aquela brincadeira, vocês estão mais calmos, lá, brincando com a própria torcida do Palmeiras, e cantando, ela puxa um coro lá, e a câmera vira, tá todo mundo meio constrangido, assim, de cantar, que ela tá meio que mandando, que ela tem uma postura, né, agressiva, assim, imagina ser funcionário dela. Mas, e hoje o Palmeiras postou também, né, fez uma brincadeira com a previsão da chuva, parece que eu entendi assim, vai chover, porque o São Paulo tá chorando e tudo. E o que eu fiquei pensando é assim, essa comemoração da desonestidade, né, a gente ganhou roubado, mas que se dane, vamos dar uma zoadinha aqui. Eu acho que isso, quando você faz isso, né, você claro que você quer apagar, quando você faz uma postagem dessa tirando o sarro do São Paulo, você quer apagar a desonestidade que foi, né? A sujeira que foi, a imundície que foi o jogo de ontem, né? Mais uma vez. E eu acho muito lamentável isso, quando você... uma frase que eu ouvi ontem, que me deixa profundamente chateado, é assim, roubado é mais gostoso. Você acha roubado mais gostoso? Eu não acho roubado mais gostoso, desculpa. Eu não acho roubado mais gostoso. Eu acho honesto mais gostoso. Quando você ganha na bola, quando você ganha honestamente, eu acho mais gostoso do que ganhar sendo desonesto, né? Não vou falar sendo desonesto, porque o Palmeiras não foi desonesto. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Mas eu tô falando da maneira que aconteceu o jogo. Eu falei no Mesa Redonda, fui muito criticado lá, mas eu acho meio constrangedor você comemorar. Roubado é mais gostoso, hein? Vai chover, Eu acho meio constrangedor, aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? A rivalidade é uma coisa importante, a brincadeira é sensacional, eu acho que tem que ter mesmo. Ganhou, tem que zoar, tem que brincar, sempre com respeito, porque quando o Palmeiras faz uma postagem dessa da chuva, não tá desrespeitando o São Paulo, de maneira nenhuma, não tá desrespeitando a instituição. Só que eu fico meio constrangido de você comemorar aquilo lá de ontem, comemorar... Né? Você vê aquele pênalti e comemorar, você vê o que o Gustavo Gomes fez no tapa, o pisão, o tapa na cara e comemorar. Você vê a entrada do Andrés Pereira em cima da bola, na canela do Marcos Antônio e comemorar. Vai chover. Eu acho meio constrangedor, mas o Palmeiras não é um problema nosso. Só que o Palmeiras mexeu com o Flamengo, que é a outra potência do futebol brasileiro, vamos ser sensato, são duas potências hoje, o resto está muito atrás, é Palmeiras e Flamengo. Mexeu com o Flamengo. Ontem, aliás, eu fiquei surpreso, porque o Flamengo ontem teve 2 jogadores expulsos, né, da derrota para o Bahia. Aliás, a primeira vitória do Rogério Ceni. Rogério Ceni que venceu o Flamengo e venceu o Bahia. E depois do jogo, o José Boto, que é o diretor de futebol, detonou a arbitragem brasileira, só que todo mundo detonou, né? Eu já vou falar do Boca de Farofa, do blogueirinho, que também falaram. Até o cara de pau, essa figura que eu prefiro chamar de figura do Rui Costa, essa figura no mínimo enigmática do São Paulo, essa figura que nunca dá cara a tapa, até esse covardão aí apareceu. A gente vai falar sobre isso já já. E ele falou do Ramon, desse juiz horroroso aí, desse Abate Abel, e ele falou o seguinte, olha o que ele falou, que eu acho que isso é muito importante. O que acontece em outros campos deixa suspeitas do que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na quinta-feira passada teve como prêmio ir apitar o jogo do nosso rival, o tal do Abate, e fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isso. Não podemos fazer mais, que é falar com eles, mostrar os lances que nos prejudicam e ver os nossos principais rivais serem ajudados da forma como são. O Flamengo não pode chegar a invadir a CBF. A CBF tem que explicar porque os critérios são diferentes.
porque é falta em um jogo e não é falta no outro, porque o VAR não intervém quando tem que intervir. A CBF tem que explicar. Fecha aspas pro Boto, que é o diretor de futebol do Flamengo. E hoje o Palmeiras emitiu uma nota agora, dizendo que, não, porque tá todo mundo perseguindo o Palmeiras. E aí, dentro desse contexto todo, o patético Belmonte, o Boca de Farofa, como ele é chamado lá dentro, eu sempre vou falar, gente, não sou eu que coloquei o apelido nele, não sou eu, quem chama ele de Boca de Farofa são os próprios funcionários dele, do Departamento de Futebol do São Paulo. Comunicação, aquele cara que vazou o texto dele no WhatsApp, né? Que também é muito inteligente. Vazou chamando de Boca de Farofa. O Boca de Farofa falou depois do jogo, e aliás, um parênteses para parabenizar o Neto, porque o Neto no programa dele começou a colocar a entrevista do Boca de Farofa e cortou. Eu falei, não vou falar, eu só coloquei o trecho em respeito aos jornalistas que estão lá trabalhando. Porque nunca deu a cara a tapa, nunca veio falar, agora vem falar as bobagens aqui, e não colocou o Boca de Farofa para falar. E eu acho que ele está coberto de razão. Eu estou falando aqui porque ele falou e a gente tem a obrigação de falar o que ele disse. Logo depois, esse covardão desse Rui Costa, ele, aliás, para mim, a figura mais misteriosa do São Paulo até hoje, a figura mais misteriosa do São Paulo, misteriosa, se chama Rui Costa. É o cara que nunca deu a cara a tapa, é o cara que contrata, é o cara que demite, é o cara que manda buscar, é o cara... E nunca aparece. Ontem ele apareceu, não foi nem para falar da função dele, né? Para explicar esse monte de estrangeiro cabeça de bagre, para explicar as contratações de Jamal Lewis e Santi Longo, por exemplo. Ele nunca teve coragem de aparecer para dar cara a tapa. Nunca, nunca. Sempre se escondeu, sempre se omitiu, sempre como a postura dessa diretoria pior da história. Mas ele veio falar ontem que o blogueirinho entrou em contato com a CBF. Aliás, onde estava o blogueirinho ontem? Onde estava o blogueirinho? Que depois ele postou no Instagram dele aquelas bobagens que ele fala sempre, hoje também de novo, e fecha comentário, porque também é covarde, como todos de lá, todos, jogador, dirigente, todos são covardes. Ele também postou e fechou o comentário, porque é um covardão, é um bunda mole, um frouxo. Mas o que eu quero dizer para vocês, esse tipo de postura, esse tipo de não adianta nada, absolutamente nada. Sabe por que eu falo sempre de poder de bastidor? Porque é feito nos bastidores. Não é feito pra torcida, não é feito no Instagram, é feito nos bastidores. Vou fazer uma pergunta pra você. Você acha que agora, neste momento, eu imagino que neste momento, como estão os bastidores de CBF, de Palmeiras e Flamengo? Como esses dois clubes estão se articulando nos bastidores, para defender os interesses de cada um. Eu fico imaginando. E fico imaginando ao mesmo tempo como o São Paulo dos covardes, dos incompetentes e dos bunda moles está se articulando para que o que aconteceu ontem nunca mais aconteça. Responde essa pergunta para mim. Você acha que tem alguém no São Paulo se articulando agora, nos bastidores, para que isso nunca mais aconteça? Os jogadores estão de folga até quarta-feira. Os covardões, os incompetentes, a pior gestão da história, já falou ontem, já postou na rede social, para eles está tudo resolvido. Enquanto isso, eu e você estamos aqui passando raiva, estamos aqui sofrendo, indignados com o que está acontecendo. Agora, eu achei importante esse Boto aí falar, achei importante que eu digo, porque é importante ser falado, de levantar suspeita. Que suspeita, Boto? Suspeita. O Palmeiras está sendo beneficiado... Estou fazendo de propósito, beneficiando o Palmeiras de propósito, assim. O Palmeiras, segundo o diretor do Flamengo, o Palmeiras está sendo beneficiado de uma maneira suja, de uma maneira, né? O Palmeiras está sendo beneficiado mesmo para ser campeão brasileiro e estão prejudicando os outros clubes. E falando nisso, o Abel Ferreira falou que o campeonato está manchado, está inquinado, como ele falou aquela vez lá. Eu não vi ele falar. Talvez ele tenha falado e eu não tenha visto. Mas eu sempre gosto de falar para vocês que eu não gosto, eu não quero entrar nesse mérito de safadeza, de corrupção, de coisa de corrupção, de arrumar resultados, né? Porque estão beneficiando o Palmeiras, porque o Palmeiras dá dinheiro, o Pix da tia Leila para ser campeão brasileiro. Porque se eu acreditar nisso, embora eu deveria acreditar, né? Devesse acreditar, porque isso acontece no futebol há 50 anos. Não é porque agora tem bet. Isso aí acontecia com a loteria esportiva. 50 anos atrás, 40 e poucos anos atrás acontecia. E agora a gente viu o escândalo do apito, né? Que foi lá daquele juiz safado, lá daquele bandido, que também...
E eu fico pensando, me questionando, por que não se investiga isso? Por que a imprensa esportiva, que aliás, muitos ficam preocupados com os influenciadores, muitos estão preocupados com eles, por que ninguém investiga isso? Por que ninguém investiga nada na imprensa esportiva? Por quê? Fala pra mim aí, esse é um assunto que eu queria falar à parte, num vídeo à parte, mas eu queria só levantar esse questionamento aqui. Fala pra mim a última reportagem de denúncia que você viu num meio esportivo. Um doping. Não adianta, não vale falar do Corinthians, porque o Corinthians a coisa explodiu lá, né? Sai pelo ralo lá, as trapalhadas e as sujeiras de lá. Mas isso também porque é aquilo que a gente falou aqui, né? Tem sempre uma mídia corintiana que faz questão de combater e tal. Para os outros, não precisa combater muito. Deixa o São Paulo na draga, deixa o Vasco na draga. Vamos combater aqui o nosso, vamos resolver o nosso. A gente não vê isso acontecer, não vê nenhuma investigação, né? Não vê nada. É só um monte de torcedor de microfone, um monte de chupa-bola de jogador, um monte de chupa-bola de dirigente, um monte de jornalista aí puxando o saco para ter privilégio. Mas investigação que é bom nada, né? Fazer o papel deles, que eu acho que é o papel da imprensa, é isso, nada. É só um monte de cagador de regra, um monte de... Não tô falando que é a maioria, tá, gente? Não tô falando que é a maioria, mas tem um monte. Cagador de regra, que acha que tem que ensinar como o torcedor tem que torcer, acha que tem que dizer se o torcedor tem que ir ou não pro estádio. E fazer o trabalho deles, que eu acho, que de imprensa, de jornalismo, investigar, descobrir, questionar. Eu não vejo isso acontecer. Vamos falar do jogo? Só dar um recadinho da Golcase pra vocês. Tá aqui minha garrafinha. Essa garrafinha me deu vontade de colocar vodka nela ontem, mas eu não coloquei. Eu tive o bom senso de não colocar. Mas e também não coloca. Põe água aqui que fica geladinha. Põe o seu suco. Põe o seu produto aqui que fica nas garrafinhas da Golcase. Vários produtos em promoção. Usa o cupom GOLBAROLO. Sempre falo pra você, não esqueça de usar o cupom GOLBAROLO, porque você tem um desconto e... Tá aí o QR Code, também vou deixar na descrição do vídeo, tá aqui, ó, usa o cupom GOLBAROLO para você ter acesso aos descontos e ter... O vídeo tá enorme, hein, gente, vai ficar grande hoje, hein? Para você ter acesso aos descontos e ter os produtos legais da Golcase, tá? E vamos falar sobre o jogo, que a gente nem acabou falando sobre o jogo, que eu queria falar, eu fiquei tão irritado com a postura dos bunda moles ontem, que eu nem falei de jogador por jogador, mas só quero contar alguns bastidores para vocês. Ontem na rádio, na transmissão, lembra no primeiro tempo que o Vitor Roque chutou uma bola dentro da pequena área e o Rafael pegou? Teve um lustra-bola que escreveu, fala aí, goleiro nota 6, fala aí. Aí eu pensei o seguinte, se o Rafael falhar, duvido que esse lustra-bola aqui vai aparecer. Aí vocês viram o que aconteceu nos 3 gols do Palmeiras, no 2, né? Porque no primeiro ele não teve culpa, mas no segundo, um goleiro de bracinho curto, que se posiciona mal e que cai mal do lado esquerdo. Pode perceber, do lado direito. Pode perceber o quanto o Rafael toma gol do lado direito. E ele é o goleiro que mais sofre gols de fora da área do Campeonato Brasileiro, da Série A, sabia? Ele é o goleiro que mais sofre gols de fora da área. E no segundo gol, a postura de um goleiro que você acha que um goleiro que tomou os gols que o Rafael tomou ontem é um goleiro mais do que nota 6? Acha? Eu não acho. Para mim, ontem, um goleiro nota 7 pegava a bola do segundo gol. Um goleiro nota 6,5 teria saído naquele cruzamento do terceiro. Aí eu vi um argumento assim, mas ele é o melhor que a gente teve depois do Rogério Ceni. É o melhor, concordo. A competição também, podre, né? Os competidores são podres. Então, é aquilo que eu falo, gente, não é pegar no pé, né? É uma questão de opinião. É um goleiro nota 6. O São Paulo tem um goleiro nota 6. Olha os gols que o Rafael tomou ontem. Olha os gols. Agora, outros jogadores que eu queria falar. A defesa, a zaga, o Sabino, né? Olha o Sabino, olha o Frank Arboleda, mas olha o comportamento do Sabino no gol, que a bola vem cruzada, que ele tá dormindo lá na área. Olha como o Sabino se posiciona na frente do Flaco lá, que chutou a bola que o bracinho de jacaré não pegou. Olha como ele se posiciona, o cara domina a bola fora da área, o cara já põe o braço pra trás. O Miller, no Mesa Redonda, falou pra mim ontem, por que ele tá colocando o braço pra trás? Tá fora da área. Por que ele tá preocupado com o quê? Em vez de fechar o ângulo ali. E o Miller, só uma parênteses sobre o Miller, gente. O Miller é uma figura. Eu cheguei cedo na Gazeta, entrei no camarim e ele estava lá. Nós ficamos trocando ideia uma meia hora. E depois durante o programa também. O Miller, ele tem uma visão de futebol de quem jogou muito, né? De quem jogou muito. Então a paciência dele é bem curta. Com cabeça de bagre é bem curta. E ele estava me contando alguns bastidores do São Paulo, porque ele conhece muitos bastidores do São Paulo, e falando sobre a qualidade de determinados jogadores. Falou, Barolo, se o Rafael dá 2 passos pra frente, ele pega aquela bola.
Se ele fosse um goleiro que tivesse essa visão, que fosse... Dá 2 passos para frente. O cara ajeitou a bola, ele dá 2 passos para frente. Fecha o ângulo, ele diminui o espaço e defende a bola. E depois eu conto o que ele falou, das coisas que ele falou, de Luciano, dos jogadores que a torcida do São Paulo acha ídolo. Falou de poder de bastidor. Perguntei para ele da época dele de São Paulo de poder de bastidor. Eu disse no programa lá, estava falando com o Loeble, né? Discutindo com o Loeble, discutindo assim, conversando, e falando de poder de bastidor. E eu falei, na época do Miller, o São Paulo ia jogar Libertadores, ela Comebol e definia o árbitro junto com o adversário. O Miller falou, trocava o árbitro mesmo, porque a gente exigia, o São Paulo exigia que trocasse. Não era para beneficiar, era para não prejudicar. Então, o Miller é um caso à parte. Ele foi um caso à parte. E ele estava falando da postura de alguns jogadores. Ele levantou uma questão muito importante que eu acho legal a gente falar aqui. O São Paulo não tem líder, gente. Não tem líder dentro de campo. Quem é líder? O Luciano é líder? Chiliquém? Então vai ter gente que vai falar que ele é líder. Ontem fez 2-0, acabou o jogo, gente. Acabou o jogo. O que o Miller falou. Fura a bola, acabou o jogo. Os jogadores do São Paulo são tão frouxos que eles não fizeram nem falta no segundo tempo. Vê uma falta que teve no segundo tempo. Não teve. Falta. Sabe, para a jogada, joga o cara no alambrado, na pista de atletismo, para mostrar que não vão ganhar. Não teve. Quem é líder? O Lucas, esse bunda mole desse Lucas aí, que é outro bunda... Desculpa, mas é bunda mole. É bunda mole. O Lucas ganhou o quê no São Paulo, gente? Ganhou o quê no São Paulo? A Copa do Brasil, que ele ajudou a ganhar? E aquela Sul-Americana 20 anos atrás? E o resto? É tudo isso pro Lucas? Agora tem que ficar batendo pau pro Lucas até quando? Porque ele chora. Quando o São Paulo perde, ele chora, tem que ficar batendo pau pra ele. Olha o que ele fez, olha o que ele fez esse ano. Olha o que ele fez desde que ele voltou pro São Paulo. Foi importante na Copa do Brasil e depois. A gente sabe que aqui a gente não fica mamando o jogador, não usa bola de jogador. O Lucas era dispensaria ele ontem. E esse Oscar, esse picareta desse Oscar aí, que veio se encostar aqui pra ficar mais rico do que ele já é, esse aí eu nem falo. Esse aí tá na conta do blogueirinho. Mas, e eu queria falar também, só pra finalizar, e dizer pra vocês que ontem acabou minha paciência com o tal do Rodriguinho, que tá aí há 4 anos, gente. 4 anos. Não é, vai queimar um menininho da base, coitadinho da cria de Cutia, vai queimar. Tá aí há 4 anos, um pipoqueiro, que entregou 2 gols, um gol pelo menos ele entregou, que treme a perninha. Então é um jogador que pra mim não serve pra jogar no São Paulo. Ah, mas ele é bonzinho. Vai pro inferno que ser bonzinho. Não serve pra jogar no São Paulo, é um pipoqueiro. Além de não ser esse talento todo, que tem muito que mamador aqui adora dizer que ele é um gênio, que ele é o Kaká. Além de não ser isso, é um pipoqueiro, que a perninha treme, é um bunda mole. Fora Arboleda, fora esses caras que eu nem falo mais nada, que isso aí você já sabe que são. Agora, eu vou fazer um meia-culpa aqui e um registro. Pra mim, o cara que teve mais culhão ontem, o cara que foi mais corajoso nesse time aí, que foi menos frouxo, foi o Tapia. Que é horroroso, que é um jogador... Isso não tira o quanto ele é ruim, que no gol dele ele bate errado na bola, que ele vai bater aqui, ele bate torto. Se ele bate certo, talvez o goleiro do Palmeiras até pegasse, que ele bateu torto, que ele é grosso demais. Mas a postura que ele teve ontem, sangrando, apanhando daquele zagueiro do Palmeiras, que foi sujo. Eu gosto dele, acho que é um ótimo zagueiro, mas foi sujo ontem. Mas assim, o São Paulo é assim, né? Ninguém respeita o São Paulo. E foi o jogador que teve mais postura. Mais postura. E o Crespo, na entrevista coletiva, em vez de ele explicar, claro que ele tinha que falar de arbitragem, mas faltou ele falar da frouxidão do time dele, né? De quanto o time dele é cagão, do quanto o time dele é bunda mole. E pra encerrar mesmo o vídeo, gente, eu só queria dizer o seguinte, o que mais me deixou triste ontem, mais de tudo, mais do que comemorar desonestidade, mais do que o roubo do juiz, mais do que a safadeza, a lama que é o futebol brasileiro, mais da burrice de jogador, mais de tudo que mais me deixou triste, é você ver o São Paulo hoje. O São Paulo, a gente falou de rivalidade, né? Hoje não tem rivalidade com o São Paulo. Os rivais têm pena do São Paulo, pena. Eu vi santista falando, porra, coitado, olha o que fizeram com o São Paulo. O palmeirense olha e fala, olha o que virou o São Paulo. Todo mundo dá tapa na cara do São Paulo hoje, gente. Todo mundo dá tapa na cara de mão aberta no São Paulo hoje. Nessa diretoria podre que a gente tem. E sabe o que essa diretoria faz? Eles tomam um tapa na cara, viram a mão e batem com essa parte na nossa cara. Na cara do torcedor. É isso que me deixou mais triste, mais deprimido. O quanto esses caras fizeram o São Paulo minúsculo, que toma tapa na cara e fica quietinho. E no próximo jogo vai tomar outro tapa na cara. E essa diretoria, a única cara que eles sabem bater é a nossa do torcedor. Triste, né, meus amigos? Daqui a pouco tem QG Tricolor, somos patrocinados pela KTO, faça o seu cadastro aí, tá no primeiro comentário fixado.
Me perdoe pelo tamanho do vídeo, mas a gente precisava conversar sobre esses assuntos. Vamos conversando mais durante a semana. Quero contar para vocês os bastidores do Mesa Redonda, como foi legal participar do programa do Benja. Adoro o Benja, me trata super bem, é muito legal. Falei, só um bastidor, não sei se você viu o programa, vou te contar. O Michel Bastos estava do meu lado, sentou do meu lado. O Edu Marangol também. Fiquei surpreso deles conhecerem o canal, os dois. E o Michel Bastos, durante o programa, ele falou assim pra mim: Barolo, confessa, vai, você já me xingou muito, né? E eu falei: já te xinguei muito. Muito, já te xinguei demais. Amanhã eu conto esses bastidores pra vocês, tá bom? Daqui a pouco tem QG Tricolor, espero vocês, tá? E é isso, meus amigos. Deixe o seu comentário, se inscreva, participe, fale sobre tudo isso que você achou aí. A gente se encontra daqui a pouquinho no QG. Um abraço.